1 Samuel capítulo 1, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: todos os anos este homem, Eucana, subia da cidade de Siló para adorar o Senhor e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e as filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Penina, a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava. Ela chorava e não comia. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelas escrituras, Deus, porque são vida, é vida para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que se revela a nós, e nós te pedimos para que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale conosco, que nós possamos sair desse lugar alimentados e abastecidos pela tua palavra, que é a porção exata que precisamos para viver a vida e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É o que oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero falar hoje sobre algo muito importante para um início de ano. O ano de 2025 está começando e nada melhor do que nós falarmos sobre as possibilidades do que pode dar certo e do que pode dar errado. Tolo e ingênuo é quem começa um ano como esse pensando que todas as coisas darão certo. Imprudente é alguém que não calcula, que não planeja, que não sonha, que não idealiza algo. E o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre duas mulheres, uma história bíblica, sobre duas mulheres que viveram algo poderoso no Senhor. E entenda, para toda Ana existe uma Penina. Para toda pessoa buscando seguir e concluir o propósito do Senhor, existe uma pessoa que tenta te tirar e te desviar do propósito do Senhor. E é assim na vida de todo mundo. Todos nós temos alguém assim à nossa volta. E glória a Deus pela vida dessas pessoas, porque o que nos mantém firmes no propósito do Senhor é ver as perseguições, é ver as coisas dando errado, é ver às vezes as coisas saindo do nosso controle. Então é muito importante nós nos lembrarmos disso e termos atenção a isso, que mesmo vivendo o propósito do Senhor, que mesmo sonhando os sonhos do Senhor, que mesmo estando ao lado do Senhor, sempre vai ter uma Penina perto da gente. Você lembra daquela música da Ana e da Penina? Você lembra dessa música? Sempre vai ter alguém assim perto. E o que nós precisamos nos atentar, e principalmente aonde nós precisamos nos apegar, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Nós precisamos entender que o propósito do Senhor não é para quem aceita o propósito, não é para quem entende e compreende o propósito. O propósito do Senhor é para quem permanece vivendo aquilo ali todos os dias. Porque tem pessoas que depois de um culto como esse, saem daqui vibrando e cheio de expectativa para viver e cumprir o propósito do Senhor. Já começa a pensar, eu vou parar de fazer aquilo que desagrada o Senhor, eu vou jogar aquilo fora, eu vou largar aquela amizade, eu vou parar de ir naquele rolê. Sai daqui decidido. Agora, viver o propósito de Deus não basta decidir, tem que persistir na decisão. Então, o que faz com que muitos de nós venhamos a errar e a pecar contra o Senhor? A falta de persistência. A falta de entender que não é somente eu decidir e dizer sim ao Senhor, é eu persistir naquilo ali todos os dias. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós. Agora, quem vive e quem não vive, quem persiste e quem desiste. E aí tem um texto na Bíblia muito importante, que vai falar, é um texto muito curto, mas se nós entendermos isso, a gente vive coisas grandiosas no Senhor. Ele diz assim: orem sem cessar, ou orem incessantemente. Umas versões mais atuais vão dizer, persistam na oração. E por que eu estou falando isso para você? Porque o texto que nós acabamos de ler, de 1 Samuel, falando sobre a história da vida de Ana, é um texto sobre persistência. É um texto sobre pessoas que permanecem. Porque tem a diferença da pessoa que vive aquilo ali em um dia, em algumas horas, celebra tudo aquilo ali que o Senhor está fazendo, e tem a pessoa que permanece naquele lugar, que persiste naquele lugar, independentemente
dos ataques, independentemente das frustrações, independente dos desesperos da vida, permanecer. Então, presta atenção nisso. O que vai definir quem vai viver os planos do Senhor em 2025 e quem não vai viver os planos do Senhor em 2025? Quem permanecer. O que muda a vida de alguém que vive completamente os planos de Deus e o que é a vida de alguém que não vive os planos de Deus? Quem persiste e quem desiste. Então tem pessoas que começaram o ano de 2025 cheio de planos, cheio de sonhos, cheio de ideias, cheio de idealizações e desistiram. Ou talvez daqui a algumas semanas, se não entenderem essa palavra de hoje, vão desistir. Então o que muda? Persistir. Persistir mesmo quando as coisas não estão dando certo. Persistir mesmo quando não está indo tudo bem. Porque entre nós, quando está tudo bem, é muito fácil permanecer. É muito fácil permanecer em um relacionamento onde não tem problemas, onde não tem embates, onde é muito fácil permanecer em uma amizade que, por exemplo, a pessoa concorda com tudo que você faz, com tudo que você fala. Agora, permanecer em uma amizade que a pessoa te confronta, que a pessoa te estica, que a pessoa tenta fazer você de alguém melhor, não é fácil. Permanecer em um relacionamento onde tudo que você quer você faz, tudo que você quer você compra, tudo que você quer você pode, e não existe um confronto ou não existe um acordo. Agora, o que eu e você precisamos para esse ano, se nós quisermos viver os planos do Senhor? Persistir e permanecer todos os dias. Existe uma célebre frase que diz que é fazendo todos os dias o que as pessoas fazem só de vez em quando que a gente chega lá. Então, talvez o ano de 2025 para você é o ano onde você vai cuidar do seu corpo. Não adianta cuidar um dia, uma semana e um mês. Tem que cuidar todos os dias. O ano de 2025 é o ano onde você vai se aproximar do Senhor, onde você não vai furar o seu devocional, onde você vai ler a sua Bíblia, onde você vai orar. Não adianta fazer nos primeiros 15 dias do mês. Tem que permanecer nesse lugar. Você está compreendendo isso que eu estou falando? Porque isso é muito importante para nós, porque nós somos tentados a desistir. Nós somos tentados a largar. O texto que nós acabamos de ler é muito claro em tudo isso que eu estou falando para você. Tinham duas mulheres, Ana e Penina. Uma tinha filhos e filhas, o texto diz. A outra era estéril. E todos os dias Ana era ali atormentada e atribulada por alguém que estava perto dela. E aí eu falo com você sobre duas coisas. A primeira coisa é que pior do que a autocobrança é a cobrança dos outros. Pior do que nós nos cobrarmos a nós mesmos é nós sermos cobrados de algo que nós já estamos nos cobrando. Você quer ver só uma coisa, por exemplo? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que arrumar essa caneca, você tem que arrumar a caneca. Aí você pensa, daqui a pouco eu vou lá arrumar a caneca. E aí alguém passa e fala, meu Deus, não arrumou essa caneca ainda? Aí você fica pensando, meu Deus, mas eu ia ali arrumar daqui a pouco. Você já passou por isso alguma vez na vida? Você já teve uma mãe assim? Já teve uma mãe assim? Que a mãe fala assim, ó, vai lá lavar a louça. Aí você, tá bom, já vou. Aí você fica ali, né? Daquele jeitão, não sei o quê. Daqui a pouco você ouve o barulho do prato sendo colocado no inox do escorredor. É aquele momento que o coração tropeça as batidas, não é? É aquele momento que as pernas amolecem. E aí você sai correndo, você chega na cozinha e a sua mãe está lá lavando a louça. E aí qual que é a frase que você fala? Mas eu estava vindo, mas eu ia fazer. Aí qual que é o problema de muitos de nós? É que além da autocobrança, tem a cobrança dos outros. Agora, quando é algo que eu posso resolver, eu tenho que me despertar e ir lá e resolver. Mas e quando é algo que só Deus pode fazer por mim? Esse caso de Ana é algo que só Deus poderia fazer por ela. E ela está ali enfrentando aquele desafio, ela está ali enfrentando aquele problema, ela está ali tendo que lidar com aquela situação de algo que só Deus pode fazer por ela. Então, eu queria ser muito prático com você nessa noite. E eu quero deixar para você 3 coisas que nós precisamos vencer no que diz respeito a permanecer no lugar que Deus tem para nós. E depois eu quero falar com você outras 3 coisas que nós não podemos nos esquecer para permanecer nesse lugar que Deus tem para nós. A primeira coisa que eu quero falar com você é que nós precisamos vencer o maldito do desânimo. Muitos de nós desanimamos no meio do caminho.
quando você for olhar, quando você olha para trás, talvez você vai fazer um retrospecto do seu ano passado. Quantas vezes você desanimou de quantas coisas e de quantas pessoas? Talvez não precisamos nem voltar no ano passado, você pode ir no mês passado, ou na semana passada. Quantas vezes nós desanimamos de muitas coisas? Desanimamos de nós mesmos, desanimamos da igreja, desanimamos do ministério, desanimamos do chamado, desanimamos do propósito. Quantas vezes nós desanimamos de coisas que Deus tem para nós? Então, qual é a primeira coisa que você precisa vencer para alcançar o que Deus tem para você? Desânimo. Pessoas desanimadas não chegam no lugar que Deus tem para elas. Pessoas desanimadas não alcançam os objetivos que têm na vida. E eu não estou falando aqui para você sobre lapsos de desânimo. Todo mundo tem. Todo mundo acorda em um dia e está desanimado. Todo mundo acorda em um dia, olha no espelho e não gosta do cabelo que acordou. Todo mundo acorda um dia, olha na conta, meu Deus, estou sem dinheiro de novo, que desânimo. Todo mundo tem esses dias. Agora, eu estou falando para você sobre uma vida de desânimo. Sabe aquela pessoa que você chega para ela e fala assim: e aí fulano, tudo bem? Ah não, cara, hoje não estou bem. Mas ontem você também não estava, mas semana passada você também não estava, mas mês passado você também não estava. Sabe aquela pessoa que está sempre desanimada? Aquela pessoa que é sempre um balde de água fria nas nossas emoções. A gente chega animado, cheio de expectativa, vou encontrar o fulano. Ou chega no trabalho, vou dar um bom dia para a galera. Quando você chega, a pessoa está lá, com a cara amarrada, triste. Aí você fala assim, bom dia, a pessoa fala, só se for para você. Gente desanimada. E quantas pessoas tem assim à nossa volta? E quantas vezes nós não somos essa pessoa? Então, o que eu e você precisamos vencer de uma vez por todas? O desânimo. E não aquele desânimo que bate na nossa porta lá uma vez ou outra. Todo mundo tem esses dias. Mas o desânimo que nos atormenta. O desânimo que está sempre nos incomodando. Você está sempre desanimado. Meu Deus, está solteira, tem que arrumar um namorado. Ah, não estou com ânimo para isso não. Meu Deus, está com 30 anos, está com 40 anos, está com 50 anos, Jesus vai voltar. E está sempre desanimada. Eu preciso de um emprego melhor. Eu preciso arrumar um emprego melhor, um emprego que me pague bem, algo que me faça mais feliz, uma empresa que me reconheça. Com esse desânimo, consegue entender que o nosso olhar, o nosso sorriso, a nossa vida é o reflexo da vida que a gente está vivendo, é o reflexo das nossas emoções, é o reflexo dos nossos sentimentos. Quando você está com a sua boca fechada, parado, assim ó, paradinho, a sua expressão corporal fala por você. E tem gente vivendo desanimada. Sabe aquela pessoa que anda assim, ó? Parece que está carregando um saco de cimento nas costas. Às vezes eu vejo umas pessoas andando assim pelo corredor da igreja. Fala assim, querido, faz o seguinte: estufa o peito, empina a bunda, levanta o nariz e finge que está tudo bem. Ó, meu Deus, está tudo dando errado, mas tá bom, vai dar tudo certo. As pessoas olham pra gente e falam assim, ó, olha ali o jeito que a pessoa está andando na igreja, falando que é cristão, que segue Jesus, que ama Jesus, que Jesus morreu por ela, que Jesus salvou ela, que Jesus se entregou por ela, e andando assim. Consegue entender? O desânimo que bate na nossa porta todos os dias. Agora, a nossa decisão é abrir para o desânimo a porta ou não. Paulo vai citar um texto muito conhecido. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. E por que você está desanimado? E por que muitas vezes eu me encontro desanimado? Para o ano que Deus tem para nós vivermos nessa terra, o ano de 2025 é um ano onde o desânimo vai bater na nossa porta e ele não vai ter lugar em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida o ânimo do Senhor, a alegria do Senhor, o esplendor do Senhor brilhando nos seus lábios, no seu sorriso, em nome de Jesus. Que o ânimo do Senhor seja a sua força, que a alegria do Senhor seja a sua força em nome de Jesus. Porque muitas vezes, cara, o desânimo é o que o diabo usa para nos matar. O desânimo é o que o diabo usa. A ferramenta mais poderosa que o diabo sabe que ele pode usar contra nós é o isolamento. A arma mais poderosa que o diabo pode usar contra a minha e contra a sua vida é o isolamento. Porque a bênção do Senhor é derramada sobre nós na comunhão. A bênção do Senhor é derramada sobre nós quando nós estamos em unidade. É quando nós estamos aqui, ó, nesse lugar, aqui, agora. Tem alguém que está querendo comprar um carro e tem alguém que tem um carro para vender. Tem alguém que está querendo um emprego e tem alguém que tem uma vaga de emprego. Consegue entender? Tem alguém que está solteiro e tem alguém que está querendo namorar. Recebe aí em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Agora, a gente precisa estar na comunhão. E o que o diabo tenta fazer contra nós? Nos tirar desse lugar de comunhão, nos tirar desse lugar de unidade. Tem um texto de Provérbios que eu gosto muito, que fala sobre esse negócio do isolamento. Ele diz que quem se isola busca interesses egoístas. Olha que poderoso isso. Você se isola? Parabéns, você é um egoísta. Porque é na comunhão que eu percebo que os meus problemas não são tão grandes, porque eu ouço o problema do meu amigo. Consegue entender? É na comunhão que eu percebo que a minha vida não está tão mal assim, porque eu vejo, cara, olha o que o cara está passando, e ele está aqui ainda. Por muito menos eu já teria largado, por muito menos eu já teria desistido. Mas o que o desânimo faz? Faz com que eu me tranque no meu quarto, chore pelos meus problemas, me entristeça pelas minhas perdas e morra sozinho. Pior do que você sofrer, cara, é você sofrer sozinho. Pior do que você passar trabalho, é você passar trabalho sozinho. Deixa eu fazer um pedido para você, em nome de Jesus, no ano de 2025. Deixa eu sofrer com você. Deixa eu passar trabalho junto com você. Deixa eu chorar junto com você. Para de se isolar, para de ser um desanimado que fica se isolando por aí e comece a ser um desanimado no meio de todo mundo. Que aí daqui a pouco você está rindo, daqui a pouco você nem lembra mais do que aconteceu, porque na comunhão é onde existe a bênção, na comunhão é onde nós nos alegramos. Em nome de Jesus, que 2025 seja o ano da comunhão sobre a sua vida. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado, olha como ela quer ser seu amigo, olha a cara dela de quem quer ser seu amigo, olha a cara dela de quem está doido para sair com você hoje à noite. Tem gente assim, ó. Eu não falo mais, só sábado que vem agora. Segundo ponto que nós precisamos vencer para o ano de 2025. Nós precisamos vencer as perseguições. 1 Samuel capítulo 1, versículos 6 e 7. Penina, a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Quem tem uma Penina na vida? Levanta a mão. Sabe aquela pessoa que ela fala para irritar? Ela fala para dar aquela... Sabe assim, ela sabe que o que ela está falando vai tocar em um lugar em você. Ela sabe que o que ela está falando vai te ferir. Aí a infeliz vai lá e fala: você? Aí fica miserável, ela sabe que isso toca no meu coração. Você tem uma Penina assim na tua vida, não? Todo mundo tem. Se você não tem, você pode ser a Penina de alguém. Penina, sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava. Ela chorava e não comia. Cara, presta atenção nisso. As perseguições que nós sofremos, elas dizem muito respeito ao lugar que nós estamos indo. E por que eu falo isso para você? Porque ninguém taca pedra em árvore que não está dando fruto. Se tem gente te perseguindo, tem gente te perturbando, tem gente tentando te destruir, é porque você está incomodando alguém. Se não tem ninguém te perseguindo, se não tem ninguém te difamando, se não tem nada, é porque você não está fazendo nada da sua vida. Mas se tem alguém te perseguindo, se tem alguém te denegrindo, se tem alguém falando mal de você, se tem algum tipo de perseguição que você está sofrendo, cara, é porque você está incomodando o inferno. E aí o texto que nós acabamos de ler vai falar que Penina, ela perturbava a Ana, ela irritava a Ana, ela falava coisas a fim de irritá-la. E aí o texto está dizendo que ano após ano Penina irritava a Ana. E aí o texto continua dizendo que todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina ficava no ouvido dela. E vamos ser sinceros, se não é assim muitas vezes na minha e na sua vida, cara, parece que a gente fala que a gente vai na igreja, tem sempre um usado pelo diabo e fala: vai na igreja e vive assim? Vai na igreja e tem a vida desse jeito? Vai na igreja e não tem um carro? Vai na igreja e não tem uma casa? Vai na igreja e não tem dinheiro para sair para comer um x-salada? Vai na igreja e é assim. As perseguições que a gente sofre na vida muitas vezes. Você imagina Ana indo à casa do Senhor ano após ano, e Penina lá. E hoje, nos dias de hoje, ter filhos é algo grandioso e fenomenal. Mas naquele tempo, mulher que não podia ter filho era jogada à margem da sociedade. Se hoje filhos já são lindos, maravilhosos e belos, a gente está vivendo uma fase na igreja que nunca teve tanta criança como tem.
Por onde você olha tem crianças, você tem que andar assim agora, para não tropeçar nas crianças. É maravilhoso. E aí você imagina, Penina, a Bíblia diz que ela tinha filhos e filhas, subindo lá com Eucana, tá, para a casa do Senhor. E aí vinha Ana. Você imagina como Ana andava. Você imagina como Ana caminhava. Você imagina o olhar de Ana, vendo Penina, seus filhos, suas filhas, sem poder fazer nada, porque foi como eu te disse, tem coisas que o dinheiro resolve, tem coisas que contatos resolvem, mas tem coisa que é só Deus que resolve. E Ana está nessa situação, cara, com coisas que só Deus pode fazer por ela, com uma situação que só Deus pode solucionar, e alguém falando no ouvido, e alguém a perseguindo, e alguém a perturbando. E aí Ana está ali andando e caminhando, e aí eu entro com você em uma das coisas muito importantes para esse ano. Não pense que você vir ou frequentar uma igreja vai te livrar de todos os problemas da vida. Ana estava indo para a casa do Senhor, e muitas vezes essa é a nossa oração: mas Deus, eu estou indo para a igreja, mas Deus, eu estou dando o dízimo, mas Deus, eu estou servindo, mas Deus, eu estou fazendo. Mas é difícil a gente entender os métodos que Deus usa para nos fazer crescer. É difícil nós entendermos os métodos que Deus usa para nos promover. Depois nós vamos ler lá no final que Ana, ela dá luz a um filho, e ela dá o nome desse filho de Samuel, e aí é o grande Samuel que todo mundo conhece. Mas ia até Samuel nascer, mas ia até Samuel crescer, mas ia até Samuel ser quem a promessa disse que ele seria. É Ana lidando com as perseguições todos os dias. Então deixa eu falar para você, até Deus te promover e te colocar no lugar que Ele tem para você, lide com as perseguições, lide com os ataques, lide com os problemas da vida, lide com tudo isso. A promessa vai se cumprir. Deus não mente, Deus não engana. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou será que Ele prometeu e se esqueceu? Ou será que Ele prometeu e vai deixar de cumprir? Agora, até esse momento chegar, lide com as perseguições. Mas aí tem um tipo de perseguição que nós sofremos, que são as perseguições por conta do propósito, que são as perseguições. Jesus vai falar sobre isso. Olha o que Jesus fala: ai de vocês, Lucas 6,26, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mateus 10,22, todos odiarão vocês por conta do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí eu faço uma pergunta para você: a perseguição que você sofre, ou a perseguição que você diz sofrer, é por conta do nome do Senhor, ou é por conta própria tua? Porque tem gente que é perseguida pelo nome do Senhor, tem gente que é perseguida porque está vivendo o propósito do Senhor. É por isso que Jesus fala: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Vai ter perseguição, vai ter dificuldade, vai ter problema, mas me segue. Quem for perseguido pelo meu nome, permanecer e suportar até o final será salvo. Agora, e as perseguições que a gente sofre por nossa conta? Porque a gente faz coisa que não deve, porque a gente fala o que não deve, porque a gente vai em lugares que não deve. E aí eu faço uma pergunta para você: você está sendo perseguido por conta de Jesus ou por conta própria? Você está sendo perseguido pelas coisas que você faz por Jesus ou pelas coisas que você faz por você mesmo? Nós precisamos entender que nós seremos perseguidos pelo nome de Jesus. Aquela frasezinha típica que todo crente ouve: é crente e faz isso? Ó, ele ali é crente, ele ali faz aquilo, ele ali não sei o que. São coisas da vida. Agora, quais são as nossas ações e quais são as nossas atitudes como cristãos? Entendendo que ser um cristão é ser um pequeno Cristo, é representar Cristo na terra. Tem gente que não vai conseguir ver Jesus, vai ver você, e vendo você, vai conseguir se aproximar de Jesus. E aí eu falo com você sobre a terceira coisa que nós precisamos vencer: as angústias. 1 Samuel capítulo 1 versículo 10, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Sabe, as angústias da alma, sabe as angústias da vida? Deixa eu ser bem sincero com você aqui. Quem aqui já, um dia, uma hora, em algum momento da vida, sentiu aquele aperto no coração assim, aquela angústia? Quem já?
que não tem explicação, que não tem sentido, mas é um aperto no coração, parece que tem alguém enfiando uma faca no seu peito. Você já passou por isso na vida? Aquela angústia que muitas vezes nós sentimos perto de tomar uma decisão, perto de dar uma resposta, diante de alguma situação da vida. Angústias na alma, angústias no coração, aperto no peito. Você imagina o quanto Ana andava angustiada por tudo aquilo que estava sentindo, por tudo aquilo que estava passando, e uma guerra que muitas vezes eu e você passamos também. Cara, mas eu estou indo na igreja, mas eu estou indo na casa do Senhor, mas eu estou fazendo isso aqui pelo Senhor, sabe? E por que eu estou passando por isso? Algumas pessoas passam por coisas grandiosas, como perder entes queridos, perder amigos, perder familiares, no propósito, e aí você fica pensando, mas por quê? Mas como? Se eu estou indo, fazendo algo pelo Senhor. Eu me lembro que, acho que foi em 2015, 2014, algum ano, um ano assim, eu era muito novo, e eu tinha um iPhone 4, você lembra do iPhone 4? E aí eu lembro que eu estava na igreja, ajudando a galera a carregar as coisas para lá e para cá. A gente estava lá na primeira igreja ainda, lá no primeiro templo. E aí eu estava ajudando a galera a carregar as coisas e não sei o que, tal. E eu tinha recém ganhado esse iPhone de presente. E aí eu estava com o celular no bolso e ajudando a galera a carregar coisa para cá e coisa para lá e coisa não sei o que. E aí eu lembro que eu sentei assim, bem no altar mesmo, bem no palco. Sentei, tirei o celular do bolso. Cara, quando eu pego o celular, a tela quebrada. A minha vontade era sair amaldiçoando todo mundo que estava na minha frente. No auge da minha imaturidade, sendo uma criança. A hora que eu peguei meu celular e eu vi a tela do meu celular quebrada, eu pensei, meu Deus, eu não carreguei uma cadeira para o diabo, eu não carreguei algo para alguém infeliz, eu estava servindo Jesus. E olha o que aconteceu. Você já passou por isso na vida alguma vez também, não? Você estava vindo para a igreja e bateu o carro. Você estava vindo para a igreja e bateu a moto. Você estava vindo para a igreja e caiu de bicicleta. Você está vindo para a igreja e alguém passou e jogou água em você. E você fica pensando, mas eu estou indo na igreja, meu Deus, eu estou indo na igreja, o carro não pega, eu estou indo na igreja, o carro não liga. Eu estou indo na igreja, meu tênis furou, eu estou indo na igreja, meu celular quebrou, mas eu estou indo na igreja. Você imagina a Ana, cara. Eu estou indo para a casa do Senhor. Penina está ali cheia de filho, me perturbando. E eu não consigo dar um filho para Eucana. Eu não consigo engravidar. Meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, eu não estou indo te amaldiçoar, eu não estou indo fazer mal para ninguém. Senhor, eu estou indo para a tua casa. E por que as coisas não acontecem na minha vida? Sabe aquele momento, aquela fase da vida que parece que acontece na vida de todo mundo, menos na nossa? Todo mundo troca de carro, todo mundo arruma uma namorada, todo mundo está bonito, todo mundo está forte, todo mundo está magro, todo mundo tem emprego, todo mundo ganha bem. E parece que só não dá certo para mim. Ana está numa fase dessa, de completa angústia, de completa tristeza, às vezes até um certo desapontamento com o Senhor, porque no auge da nossa raiva e da nossa ira, muitas vezes a gente ora dizendo, Senhor, será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor me largou? Será que o Senhor virou as costas para mim? Será que eu cometi algum pecado muito grande? O que eu fiz? São angústias da alma, são perseguições que a gente sofre, são desânimos que batem na nossa porta, mas a gente está fazendo tudo certo. Tem vezes que eu oro assim, de verdade eu oro, Senhor, tem gente amaldiçoando o teu nome, tem gente fumando, tem gente bebendo, tem gente se prostituindo, tem gente divorciando, tem gente casando e se dando em casamento, tem gente adulterando, e eu estou aqui tentando fazer tudo certo. Por que as coisas não acontecem? Estou sendo sincero com você, desculpa a minha sinceridade, mas às vezes eu oro assim, no auge da minha ira, no auge da minha raiva, no auge da minha imaturidade. Agora a Ana está ali, diante do Senhor, mais uma vez, mais um ano. Talvez para a gente seria mais um culto, seria mais um sábado, mais um domingo, diante do Senhor. E aí eu quero entrar com você, talvez nos pontos mais importantes dessa mensagem, que são as coisas que a gente precisa fazer, para que algumas coisas comecem a dar certo na nossa vida. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que Ana vai buscar a coisa certa, no lugar certo. A primeira coisa para alguns sonhos e alguns planos começarem a se encaixar na nossa vida mesmo. Talvez seja, cara, sua vida sentimental que não se encaixou ainda.
Talvez seja a sua vida profissional, que você está perdido. Talvez seja a sua vida ministerial, você já tentou todos os ministérios da igreja e nada deu certo. Existem alguns passos que, olhando para esse texto de Ana, eu quero compartilhar com você para a gente trilhar esse ano. Primeira coisa que esse texto me mostra é que Ana vai buscar a coisa certa no lugar certo. E aqui eu não quero me ater com você sobre as coisas erradas, porque eu acredito que as coisas erradas a gente já sabe o que são, e a gente já sabe que não devemos buscá-las, porque quem procura acha. Agora, eu quero me ater com você sobre as coisas certas, mas as coisas certas serem buscadas nos lugares certos, porque muitas vezes, por estarmos há tempos na igreja, por conhecermos a Bíblia, por conhecermos a Cristo, por sermos de uma cidade, de um estado, de um país, por que não, muito evangelizado, a gente sabe quais são as coisas certas a se fazer, mas muitas vezes nós buscamos as coisas certas nos lugares errados, e talvez, por muito tempo da tua vida, você está fazendo isso, buscando a coisa certa, mas no lugar errado. Vou dar um exemplo para você como pastor, vendo muita gente perto de mim, uma menina que quer conhecer um cara legal, e entenda, menina, que você não está procurando um namorado, você está procurando o pai dos teus filhos. Entenda você, menino, você não está procurando uma menina bonita e bacana, você está procurando a mãe dos teus filhos. Quando você pensa isso, você muda um pouco o seu crivo, você muda um pouco as suas opções. E às vezes eu vejo muita menina buscando um cara legal em lugares errados, em lugares onde o cara legal não existe. O cara legal só quer te usar e te jogar fora. Você consegue entender o que eu estou falando, né? Às vezes eu vejo muito cara buscando a menina ideal, a menina legal, a mãe dos seus filhos, em lugares onde a menina ideal não vai estar. Você vai ser só mais um cara na noite dela, você vai ser só mais um cara na vida dela, você vai ser só mais uma carona de volta para casa, você vai ser só mais um lanche no fim do dia, você vai ser só mais uma pizza no fim do rolê, só mais uma coisa. É buscar a pessoa certa no lugar certo, é buscar as coisas certas nos lugares certos. É como você querer comprar pão na farmácia e remédio na padaria, a conta não fecha, a conta não bate. São pessoas buscando as coisas certas nos lugares errados. Talvez esse ano de 2025 seja o ano onde você precisa entender de uma vez por todas que você precisa buscar as coisas certas nos lugares certos. Você precisa buscar as coisas certas nos lugares que Deus tem para você. Esse é um erro que muitas vezes nós cometemos. Nós estamos buscando as coisas certas, nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos procurando, mas nos lugares errados. Você consegue entender isso? Amém? Você está aí? Não. Olha o que João escreve, João capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro respondeu para Jesus: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E Ana entendeu isso. Ana sabia que o que ela estava procurando tinha só uma resposta, tinha só um lugar, poderia vir de somente um lugar: o Senhor. É isso que Pedro, depois de muito tempo, vai dizer diante de Jesus: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras? Deixa eu fazer uma pergunta para você: para onde você vai, cara, se só Jesus sabe qual é o teu destino? Para onde você vai se só Jesus sabe qual é o melhor para você? Para onde você vai se só Jesus sabe qual é o seu propósito? Para onde você vai se você está dizendo que você quer viver a vida que Jesus tem para você? Para onde você tem que ir? Para Jesus, correr para Jesus, estar com Jesus. Essa é uma parte muito importante: buscar a coisa certa no lugar certo. Segundo ponto, e aqui é um ponto um pouco mais delicado talvez, não é somente buscar o Senhor, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate a porta é aberta. Isso é fato para todos nós. Agora, uma vez que nós encontramos o Senhor, nós precisamos entregar o nosso coração para o Senhor. Uma vez que nós nos deparamos com o Senhor, nós precisamos entregar o nosso coração inteiro ao Senhor. Muita gente tem dons, tem talentos, tem chamado, tem propósito, tem tudo isso, mas ainda não entregou o coração para o Senhor. Entenda uma coisa, e guarda isso no seu coração: Deus não quer o seu trabalho, Deus não quer o seu serviço, Deus não quer o seu dom e Deus não quer o seu talento, se antes de tudo isso Ele não tiver o seu coração.
Você não precisa pregar, você não precisa tocar, você não precisa servir lá na porta, você não precisa ser do time de voluntários, você não precisa fazer nada disso, se você não estiver disposto a entregar o seu coração para Jesus. Antes dos seus dons, antes dos seus talentos, antes do seu serviço, o Senhor quer o seu coração. Não adianta você ser um ótimo fazedor na igreja, mas não entregou o seu coração para Jesus ainda. Você sabe qual é o rebelde? O rebelde é o cara que faz tudo, mas ainda não entregou o coração para o Senhor. Quando ele é confrontado, ele vaza. Quando ele é testado, ele vaza. Quando alguma coisa sai do controle dele, ele espana, porque ainda não entregou o coração para Jesus. 2025, para você viver o que Deus tem para você, experimenta entregar o teu coração para Jesus. Experimenta antes de pegar o teu instrumento e dar a primeira nota, experimenta orar e falar: Senhor, antes do meu instrumento, antes do meu dom, o Senhor tem o meu coração. Experimenta antes de você vir servir no time de voluntários, antes de você colocar o crachá, experimenta fazer oração e dizer: Senhor, antes do meu serviço, antes desse crachá, antes dessa camisa, antes do meu sim, eu te entrego o meu coração. Experimenta antes de você sair de casa para ir trabalhar, antes de você chamar o Uber, antes de você entrar no carro, antes de você pegar o ônibus, experimenta dizer: Senhor, obrigado pelo meu trabalho e por esse dia, mas antes de tudo isso, Senhor, o Senhor tem o meu coração. Experimenta antes de você entrar no escritório, antes de você virar a chave para entrar no escritório, antes de você digitar a senha, experimenta você fazer uma oração e dizer: Senhor, antes dessa empresa, antes desse sonho, antes dessa marca, antes de tudo isso, Senhor, eu sou muito grato, mas antes de tudo isso, o Senhor tem o meu coração. Para passar o que Ana passou, a gente tem que estar com o coração entregue ao Senhor. Para sofrer algumas coisas na vida, cara, a gente tem que estar com o coração entregue ao Senhor. Para passar por dificuldades, por problemas, por aflições, mas também para ser promovido, mas também para ser próspero, nós temos que estar com o coração no Senhor. Porque se está dando tudo errado, a gente amaldiçoa e abandona. Se está dando tudo certo, a gente agradece e vaza. Agora, quem tem o coração no Senhor, permanece. Quem tem o coração no Senhor, não sai. Quem tem o coração no Senhor, não abandona. E aí eu entro com você no último ponto dessa mensagem. E o mais importante, entrega o teu sonho para Deus. Entrega o teu plano para o Senhor. 2025 eu quero arrumar um namorado. Você já orou para o Senhor isso? Antes de 2025 eu quero arrumar um emprego melhor. Você já pediu para o Senhor um emprego melhor? Em 2025 vai ser o ano onde eu vou terminar minha faculdade. Você já orou e já perguntou para o Senhor se é mesmo para você estar fazendo essa faculdade? Deixa eu falar para você, fazer coisas que tomam o seu tempo, sem saber se é o plano de Deus para você ou não, é só perder tempo. É legal ter uma faculdade, é legal ter um namoro, é legal ter um ministério, é legal, tudo isso é maravilhoso. Mas se não for o plano do Senhor para a minha vida, eu não sei você, mas eu não quero. Eu, Pedro, não posso mais perder tempo com coisas que não são o plano, não é o plano do Senhor para a minha vida. Eu não sei qual é a sua escolha, eu não sei qual é a sua decisão, mas para mim não faz mais sentido ter amizades que não me levam para o lugar que eu quero ir. Para mim não faz mais sentido caminhar com pessoas que não estão indo para o mesmo lugar que eu. Consegue entender o que eu estou falando? Para mim não faz mais sentido perder 2, 3, 4, 5, 6 horas do meu dia com coisas que não fazem parte do plano de Deus para a minha vida. Se para você faz, eu espero que o Senhor abra os seus olhos em nome de Jesus, mas para mim não faz mais. A gente não pode mais perder tempo. A gente não pode mais fingir que está tudo bem quando na verdade não está tudo bem. Você sabe qual é a coisa principal para Ana ter alcançado o que ela alcançou, para ter conquistado o que ela queria? Entender que não estava tudo bem. O pior tipo de gente é o tipo de gente que finge que está tudo bem. Ana não tem filho, mas ela queria muito ter filho. Ela podia ter chegado. Deixa eu ler o texto para você. Eu vou ler esse texto para você. Abre aí, 1 Samuel, capítulo 1, o verso mais para frente, vamos achar aqui. Deixa eu ler esse texto para você entender algumas atitudes que você precisa ter diante do Senhor. Versículo 8. Então Eucana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está tão triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló,
Estando o sacerdote Eli sentado na cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então olha a atitude de Ana. Ela está no templo, diante do sacerdote, Eli está ali, vendo toda a cena, Ana está ali também diante dele, e ela tem uma atitude: ela entra na presença do Senhor, e ela se derrama, e ela chora, e ela se entristece, e ela se entrega na presença do Senhor. Tem gente que chega na presença do Senhor com a vida toda dando errado, e fala assim: Senhor, Deus Santo, graça te dou pela minha vida. Obrigado, Senhor, porque não tenho o que quero, mas tenho o que preciso. Obrigado porque me deste muito mais do que um dia sonhei, eu imaginei. Meu Deus, que linda a sua oração, mas você está sendo um mentiroso. Ana está ali diante do Senhor, amargurada, sofrendo, triste, se derramando na presença do Senhor. E aí olha o que o texto continua. Então ela fez um voto dizendo: Senhor, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça dele não se passará navalha. Enquanto ela continuava a orar, disse o Senhor. Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios se moviam, e não ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai continuar embriagada, abandone o vinho? Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava me derramando na presença do Senhor. Então, não tome a sua serva como uma mulher perversa. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E aí olha só o que acontece com pessoas que são sinceras diante de Deus. Eli então respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. E aí Ana responde para ele: eu espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. E aí, meu irmão, acontece o que acontece na vida de todo mundo que permanece. Versículo 19. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e deu à luz ao seu filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Isso aqui acontece na vida de quem permanece. Isso aqui acontece na vida de quem passa pelo desânimo, de quem passa pelas angústias, de quem passa pelas perseguições, mas de quem aprende a buscar no lugar certo. Você consegue entender? Mas de quem aprende a permanecer nesse lugar de oração e de busca ao Senhor. E aí, meu irmão, a história sempre termina assim: eu pedi isso aqui ao Senhor. Era isso aqui que eu pedi ao Senhor. Foi por isso aqui que eu orei, foi por isso aqui que eu busquei, foi por isso aqui que eu clamei. Era isso aqui que eu estava pedindo ao Senhor. E para a gente encerrar, eu faço uma pergunta para você: o que está faltando na tua vida? O que está faltando? Talvez sejam amigos, talvez sejam pessoas de verdade perto de você. Talvez hoje o teu problema é que você precisa de um emprego melhor. Talvez o teu problema hoje é que você precisa buscar mais ao Senhor. Eu não sei o que está faltando para você, mas de uma coisa eu sei: se você permanecer, no fim da história você vai terminar dizendo assim: foi isso aqui que eu pedi ao Senhor, foi por isso aqui que eu orei. Meu Deus, quantas vezes Penina me perseguiu. Meu Deus, quantas vezes Penina ficou me irritando, ficou me perturbando. Meu Deus, todas as vezes que eu ia lá para a casa do Senhor, eu ia chorando, angustiada, amargurada. Penina ia me perturbando, mas agora era isso aqui que eu estava pedindo ao Senhor. O Senhor me atendeu. Isso acontece na vida de quem permanece. Isso acontece na vida de quem não desiste. Você consegue entender isso que eu estou falando? Amém?